Olá, pessoal, bom dia ou boa tarde, né? Boa noite, não sei que horas é que vocês estão aí escutando, vendo esse vídeo. Então, neste vídeo, a gente vai fazer as atividades do capítulo 2, né? Quem já fez vai estar fazendo aí a correção. Quem não realizou ainda, a gente vai estar fazendo, né? Então, aproveite para você poder fazer, presta bastante atenção nas explicações. Então, vamos pegar lá na página, você pode já ir pegando o seu módulo na página 447. Na página 447, a gente tem uma questão sobre os persas. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu só abrir isso, abrindo aqui. A gente tem uma questão, é verdade, né? Lá na questão se é mito ou se é verdade, sobre os persas. Então, a gente sabe que os povos persas, eles foram muito importantes na criação de muitas técnicas, principalmente aí por conta do comércio que eles desenvolveram no comércio terreno. Então, aí, a gente tem a pergunta. Dario, né, que foi o terceiro rei aí dos povos persas, foi o responsável por organizar um eficiente sistema de correios. Havia postos que serviam tanto para o descanso dos mensageiros como para a troca de mensagens. Essa troca agilizava a entrega da correspondência a seus destinos. Verdade ou mito? É uma verdade. Então, o Império Persa foi o primeiro a se preocupar com a elaboração de uma rede de estradas e com a conexão das informações por meio da troca de correspondência. É possível afirmar que foi na Pérsia onde surgiu o primeiro sistema de correios do mundo, contando com diversas estações espalhadas pelo território. Os mensageiros, montados a cavalo, levavam as mensagens de um lugar a outro do império. Então, aí, a gente tem, né, uma verdade, uma técnica desenvolvida pelos povos persas, que foi a questão dos correios, né? Então, para facilitar a comunicação aí entre os mercadores, né? Então, tinha-se os mensageiros, que era quem levava as informações. Então, vamos seguindo. Nessa atividade da página 448, eu fiz várias pesquisas acerca deste mapa para ver se eu conseguia me situar no Irã, e eu não consegui me situar. Eu acredito que o mapa não corresponde adequadamente ao que se pede, que é a questão da região Pérsia, porque aqui, por exemplo, a gente não consegue observar o rio, a gente vê o Mar Morto e o Rio Jordão, e a gente não consegue observar os rios por onde, né, se passou aí os povos persas, né, por onde estava localizado de fato os persas. Certo? Então, mas aí vamos responder a questão. A questão pergunta: marque no mapa abaixo a região geográfica atual que corresponde à antiga Pérsia. Depois escreva: houve alguma modificação no espaço geográfico e por quê? Então, corresponde ao atual Irã. Então, a gente sabe que a Pérsia, né, a região dos persas, era onde hoje a gente tem o atual Irã. Então, é importante que vocês percebam que, apesar, aí vocês podem colocar essa questão aqui, tá vendo? Apesar da distância, a região se mantém habitada, inclusive, por algumas cidades construídas, tendo cerca de 4.000 anos, certo? Então, você pode colocar aí essa resposta para completar. Então, corresponde ao atual Irã, e apesar da distância temporal, a região se mantém habitada, inclusive, por algumas cidades construídas ainda na antiguidade, tendo cerca de 4.000 anos. Então, existem construções preservadas no atual Irã, que ainda são construções originárias lá dos povos persas. Na próxima questão, pergunta: por que a Pérsia foi considerada um dos maiores impérios da antiguidade, em virtude da conquista de vários territórios e de diferentes sociedades? Cite duas realizações de Dario, que facilitaram as trocas comerciais realizadas no interior do Império Persa. Entre suas principais realizações estão a criação de uma moeda, que foi o dárico, e a instituição de um sistema de correios. Vamos lá. Pegando agora a atividade final, aí na página, né, você pode pegar na página 451.
página 451. Então, ao lado, observe a imagem de duas placas de pedra com registros religiosos. O que esses registros representam e qual é a importância desses escritos para os hebreus? Então, aqui a gente tem duas pedras. A gente sabe que as primeiras técnicas de escritas, né, foi em tábuas, né, era chamadas a escrita na Mesopotâmia, chamada de cuneiforme, porque cunhava em tabuinhas feitas de pedras, e aqui a gente tem um registro escrito em pedras. Então, e qual é a importância desse escrito para os hebreus? Então, Moisés conduziu os hebreus à liberdade, fazendo a travessia do Mar Vermelho e andando pela península do Sinai, onde recebeu de Deus as inscrições com os 10 mandamentos, os quais deveriam ser seguidos pelo povo hebreu. Então, essa plaquinha, né, refere-se aí a dizer da questão dos 10 mandamentos dos povos hebreus. Qual era o papel dos patriarcas para os hebreus? Os hebreus organizavam-se em clãs familiares, liderados pelos patriarcas, representados pela figura do pai, que constituía a autoridade máxima. Então, nos povos hebreus, então, existiam-se os clãs eram famílias, né? E aí, essas famílias, existia o patriarca, a própria palavra diz, patriarca, pai. Então, o pai era o que? A autoridade máxima, né? O chefe aí. Marque no diagrama a seguir as palavras relacionadas às civilizações do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo. Então, a gente tem os fenícios e os persas, né? A gente tem aí a palavra Sindom, politeísta, que era aquele região, né, que acreditava em vários deuses, Dárico, aí que é Darico, né, que foi o terceiro rei persa, Zoroastro, que é a questão daquele região aí dos persas, os satrapas, né? A gente tem o monoteísta, que é aquele região que acredita em um só Deus, e a gente tem o êxodo, que foi a saída, né? Êxodo, toda vez que a gente ouve a palavra êxodo, a gente ouve a saída, né? Ali. E a Torá, que foi o livro sagrado. Em que região viveram os fenícios? Os fenícios instalaram-se em uma faixa estreita, na parte norte da região entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano. Os fenícios formaram um reino ou um império? Qual era a organização política deles? Não existia um reinado unificado ou império chamado Fenícia, mas sim um grupo de cidades-estados independentes, rivais entre si, que lutavam contra vizinhos poderosos, como os hititas, egípcios, assírios e babilônicos. Cada cidade-estado tinha um próprio rei, que contava com uma assembleia composta, geralmente de ricos comerciantes ou de construtores de navios. Essas cidades dispunham de um centro comercial independente com administração pública própria. Então, quando a gente ouve a palavra cidade-estado aqui em história, a gente sempre lembra que é aquela região, aquela cidade que ela tem o seu governo próprio, né? Não existe aqui um domínio, vamos dizer assim, alguém que comanda aquela cidade ou que manda aquela cidade. O exemplo aqui de Carinhã. Então, Carinhã é uma cidade que tem a prefeita, mas é uma cidade que depende do estado da Bahia, né? Está no estado, depende do governador, que também depende do presidente da República. Então, a gente faz parte de uma só federação. No caso dessas cidades-estados, elas eram independentes. Cada uma tinha o seu sistema de governança, seu sistema político, cada um tinha o seu comando comercial, então elas eram o quê? Independentes entre si. Por que os fenícios criaram a escrita e qual era a sua característica? Os fenícios criaram um sistema de escrita com base em um grupo de sinais e sons, representados pelo alfabeto silábico, semelhante ao que utilizamos hoje em dia. A finalidade dessa criação era facilitar as atividades comerciais entre os povos. Para ter sob controle as extensas áreas da região, persas, o rei Dario organizou seu governo com alguns funcionários. Complete o quadro com a função de cada um deles. Então, tinham sátrapas, que governavam uma satrapia, que era uma província, e eram representantes do rei. Eles calculavam e organizavam a coleta de impostos, sendo a mais alta autoridade judicial do território. Eles não tinham exército a seu comando. Secretários reais aconselhavam os sátrapas e vigiavam o cumprimento das ordens reais.
Inspetores viajavam pelo império para fiscalizar e informar ao monarca sobre o território. Então, resumindo, a gente tem os fenícios, a localização. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, estabeleceram-se em uma estreita faixa de terra situada entre as montanhas do Líbano e o mar Mediterrâneo. A religião politeístas, que era a crença em vários deuses. A economia. Os fenícios eram importantes comerciantes, mas também se dedicavam à agricultura e à pecuária. Os hebreus, localização. Os hebreus tiveram sua origem na Mesopotâmia e emigraram para a região da Palestina, onde se localiza atualmente Israel. A religião era monoteísta, ou seja, a crença em um único Deus. A economia. Dedicavam-se à agricultura e à pecuária. Os hebreus eram governados por um rei. Os persas, localização, localizado entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Aqui, por isso que eu disse que eu não encontrei lá no mapa a região por conta disso, porque lá no mapa, se vocês notarem, né, daquela primeira atividade, a gente não vê o Mar Pérsico e o Mar Cáspio. Os persas estabeleceram uma das mais expressivas civilizações da antiguidade no território, que hoje corresponde ao Irã. Zoroastrismo, crença na oposição entre duas divindades, Aura Mazda, né, que é o deus do bem, e Ahriman, que era o deus do mal. E na economia, o grande império realizava práticas comerciais e de agricultura. Então, fica aqui, final da nossa atividade, façam aí, né, tudo direitinho, organizadinho,